Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós vamos dar continuidade na nossa aula de Química Analítica, falando hoje sobre um outro tipo de titulometria, que é a titulometria de precipitação. Antes de falar da titulometria de precipitação, nós vamos relembrar alguns conceitos básicos importantes aqui. Vamos lembrar, por exemplo, da dissolução dos sais, como é que funciona. Imagine que nós temos o NaCl, e o NaCl, ele é um sal, nosso sal de cozinha, ele fica num retículo cristalino, aquele cubo que a gente enxerga do cloreto de sódio, cheio de íons cloreto e de íons sódio em todas as direções, como são muitos íons, a gente enxerga eles ali. Aí vem as moléculas de água, e como as moléculas de água possuem dipolos, o oxigênio ele tem o hidrogênio tem dipolo positivo e o oxigênio tem dipolo negativo. O positivo atrai o negativo, então o cloreto, que é negativo, vai ser atraído pelo dipolo positivo dos hidrogênios. Então nós vamos ter cloretos envoltos por átomos de hidrogênio, e o sódio, que é positivo, vai ser atraído pelo dipolo negativo dos oxigênios. Então, nós vamos ter ali todos os cátions sódios envoltos por átomos de oxigênio. Então, o que vai acontecendo é que a água, ela vai arrancando, né, os átomos de cloreto e de sódio, até que chega um momento que todo o cloreto e todo o sódio está solvatado pela água. Então, nesse momento, nós dizemos que temos a solubilização completa do cloreto de sódio. As substâncias, elas têm os seus diferentes coeficientes de solubilidade, que são valores tabelados para uma determinada substância numa determinada temperatura. O coeficiente de solubilidade é uma quantidade máxima de soluto que se consegue dissolver numa quantidade padrão de solvente. Existem diferentes substâncias, e essas substâncias, numa mesma quantidade de água, elas não são solubilizadas da mesma maneira. Então aí nós temos exemplos de coeficiente de solubilidade. Vamos analisar então algumas substâncias: o cloreto de sódio, o hidróxido de cálcio e o cloreto de prata, todos a 20 graus Celsius. Lembrem que o coeficiente de solubilidade são valores tabelados, mas que eu preciso indicar qual é a temperatura utilizada, porque o coeficiente de solubilidade altera com a temperatura. Então, vamos dizer que eu tenho ali no primeiro becker, tá? Eu tenho ali 100 gramas de água. No segundo becker eu também tenho 100 gramas de água. E no terceiro becker eu também tenho os mesmos 100 gramas todos de água. Aí o que acontece é que aqui eu coloquei NaCl, neste outro eu tentei colocar hidróxido de cálcio, nesse outro eu tentei adicionar quantidades de cloreto de prata. O NaCl eu consegui colocar, eu ia colocando e agitando até que se solubilizasse totalmente. A partir do momento que eu coloco uma colherada ali de cloreto de sódio e para de solubilizar, mesmo que eu agite, eu paro o experimento, porque isso significa que a água já está saturada, já não consegue solubilizar mais nada. Então, nessa temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo colocar 36 gramas de cloreto de sódio. Se eu colocar 37, a água não dá conta mais de solubilizar e vão começar a ficar pontinhos de cloreto de sódio no fundo. O hidróxido de cálcio, por sua vez, eu consigo colocar apenas 0,17 gramas. Eu coloco 0,17 gramas e ok, agito, ele solubiliza belezinha nesses 100 gramas. Mas se eu colocar 0,18 gramas, já vai para o fundo. Veja que é uma bem pouquinha quantidade que eu consigo colocar de hidróxido de cálcio ali dentro. Já o cloreto de prata, quando eu coloquei um farelinho, ou seja, 0,001 gramas de cloreto de prata, já solubilizou. Quando eu coloquei 0,2 gramas, não solubilizou, ou seja, essa substância eu consigo colocar apenas uma merrequinha nesses mesmos 100 gramas de água. Então, com isso, pessoal, se vocês forem observar aqui, eu tenho uma alta quantidade de cloreto de sódio por esses 100 gramas. O hidróxido de cálcio tem 0,17 gramas que se dissolvem nesses 100 gramas e o cloreto de prata tem uma quantidade muito pequenininha que eu consigo dissolver nesse mesmo 100 gramas de água. Então, essa quantidade aqui, o cloreto de sódio, como eu dissolvo uma quantidade de grama para 100 gramas de água, a gente diz que tem um alto coeficiente de solubilidade. Essa substância é solúvel em água. Já o cloreto de prata, como dissolve muito pouquinho em água, a gente diz que tem um baixo coeficiente de solubilidade. Essa substância é praticamente insolúvel, mas
ela tem um certo grau de solubilidade, sim. Digamos que seja aqui o 0,001 gramas. Imagine o seguinte, imagine que você tem lá uma solução onde você coloca 100 gramas de água e 15 gramas de cloreto de sódio. A gente já viu que o cloreto de sódio, ele tem um coeficiente de solubilidade que a 20 graus Celsius é 36 por 100 gramas de água, ou seja, dissolve 36 gramas nesses 100 gramas de água, certo? Se eu colocar somente 15, a gente diz que essa solução está insaturada, porque ela está abaixo do coeficiente de solubilidade. Eu posso colocar mais ainda que ela aguenta até 36, ela está abaixo do seu coeficiente de solubilidade, ela está insaturada. Digamos que no becker eu coloco esses mesmos 100 gramas de água e 36 gramas de NaCl. Bom, se o coeficiente de solubilidade é 36 gramas por 100 gramas, nós dizemos que essa solução está saturada, porque ela está exatamente no coeficiente de solubilidade. Agora, essa solução aqui, essa situação é uma situação de equilíbrio, certo? A solução saturada é uma situação de equilíbrio. Digamos que eu coloco 40 gramas de NaCl nesses 100 gramas de solubilidade. Bom, se o coeficiente de solubilidade é 36 e eu coloco 40, passou, né? Está acima do coeficiente de solubilidade e aí vai formar corpo de fundo. No caso aqui, 4 gramas vão se depositar no fundo, porque ele aguenta apenas 36, certo? Essa solução é chamada de saturada com corpo de fundo. Lembrando que se eu pegar essa solução e aquecer, né, essa solução aqui é a mesma dessa, e eu aqueço, né, por exemplo, a 80 graus Celsius, esta solução que tinha corpo de fundo, esse corpo de fundo vai se dissolver na água. E a solução, ela fica como se fosse uma saturada. Aliás, ela é saturada porque eu aumentei a temperatura. Lembrem que o coeficiente de solubilidade, ele muda de acordo com a temperatura. Significa que aumentando a temperatura, eu aumentei o coeficiente de solubilidade deste sal. Se eu deixar essa solução paradinha, esfriando, sem mexer, sem bater, sem adicionar nenhum pozinho nem nada ali, ela vai, com o tempo, quando chegar e voltar nos 20 graus Celsius, ela vai permanecer com o aspecto de uma solução saturada. Mas, na verdade, essa solução se chama de supersaturada, porque ela, naquela temperatura de 20 graus Celsius, ela está acima do seu coeficiente de solubilidade. Essas soluções supersaturadas, elas são muito instáveis e aí elas dão um efeito bastante interessante. Se eu bater, se eu adicionar um grãozinho só, ela vai se cristalizar, digamos assim, em todas as direções, porque eu tenho lá, quando eu aqueço e agito, eu estou dispersando, que eu estou solubilizando, colocando as partículas em toda a parte do líquido. Quando eu der uma batidinha, como as partículas não estão no fundo, né, elas vão voltar a formar o sólido, só que vão formar o sólido em toda a extensão do líquido. Nós vamos falar de soluções que formam precipitados, é a titulometria de precipitação. Nós precisamos saber quais são as substâncias que formam precipitados, quais são as substâncias que têm uma certa solubilidade baixa. Então, tem aqui uma tabela, como que nós interpretamos essa tabela? Nós temos aqui os ânions, aqui no meio nós temos a solubilidade, normalmente, desses ânions, e aqui do outro lado nós temos a exceção. Então, por exemplo, o cloreto de cálcio, o ânion, né, eu tenho aqui CaCl, esse aqui é o cátion, esse aqui é o ânion é o cloreto. Então, eu vou olhar aqui onde que está o cloreto na tabela, o cloreto está aqui. O que o cloreto é? Normalmente, a solubilidade dele é que ele é solúvel. Existe alguma exceção? Sim. Caso ele tenha um cátion de prata, mercúrio ou chumbo 2+, ele vai ser uma exceção, ou seja, ele não vai ser solúvel, vai ser insolúvel. Nesse caso aqui, é cloreto de cálcio. O cálcio não está entre as exceções, então ele permanece sendo solúvel. Vamos pegar aqui o carbonato de cálcio. O ânion é o CO3 2-. Vamos procurar ele aqui na tabela. Aqui, ó, CO3 2-. O que ele é? Normalmente ele é insolúvel. Existe alguma exceção? Sim, caso ele seja de metal alcalino terroso ou o cátion NH4+, ele vai ser solúvel. No caso, o cátion dele é o cálcio. Cálcio é um metal alcalino terroso, está dentro da exceção. Então, ele era para ser insolúvel, mas como o seu cátion é uma exceção, ele vai ser ao contrário, ele vai ser solúvel, tá? E é assim que a gente interpreta as substâncias, se elas vão ser solúveis ou insolúveis. Isso é importante
porque nós vamos ter reações numa titulação de precipitação com formação de compostos insolúveis, com precipitados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação genérica em que eu tenho iodeto de potássio aqui como titulante e que nós temos aqui o nitrato de chumbo, PbNO3,2 como titulado. O que acontece ali? Eu tenho gotejando, né? Eu vou gotejando aqui e o iodeto de potássio vai reagindo com o nitrato de chumbo. Eu tenho cátion, ânion, o cátion desse reage com o ânion desse e o cátion desse reage com o ânion desse através de uma reação de dupla troca. Então, eu vou formar nitrato de potássio e iodeto de chumbo, certo? Agora, nós sabemos que se eu for olhar lá naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho dois produtos, eu tenho como prever se um dos produtos vai ser insolúvel. Eu já estou mostrando para vocês aqui qual que é o produto insolúvel, que é o iodeto de chumbo, que é sólido, o PbI2. Veja bem, quando nós temos, isso aqui é um sal, né? O iodeto de potássio é um sal, o nitrato de chumbo é outro sal, certo? Os sais, quando eles estão em água, eles se dissociam totalmente. Então, por exemplo, o Ki, ele forma K+, mais e menos. O PbNO3,2 forma Pb2+, mais 2NO3 menos, certo? Eles se dissociam totalmente. Essa solução aqui, quando ela está aqui na bureta, ela está dissolvida em água. Esse nitrato aqui de chumbo também está aqui dissolvido em água, então eles estão dissociados. Então, existe uma equação para representar isso que a gente chama de equação iônica completa, onde eu represento os íons presentes nas soluções. Nesse caso, eu tenho 2K+, 2 e menos, Pb2+, 2NO3-, que forma 2K+, 2NO3- e PbI2. A equação iônica completa, pessoal, veja, como eu formo KNO3, nitrato de potássio aquoso, se ele está aquoso, ele está na forma de K+ e NO3-. Agora, o PbI2, embora eu tenha nos reagentes somente íons, quando eles são colocados aqui no Erlenmeyer, eu formo o nitrato de potássio, que continua na forma de íons, mas o iodeto de chumbo não. O iodeto de chumbo é sólido, ele tem que aparecer grudadinho aqui. Por quê? Porque ele é o sólido, ele não está na forma de íons, tá? E nós temos a equação iônica chamada de simplificada, que é aquela expressão que me mostra somente aqueles que são responsáveis pela formação do meu composto sólido, no caso o chumbo e o iodo. Então, vai aparecer somente o 2I, o 2Pb para formar o PbI2. Os outros íons são chamados de espectadores. Esses sais, pessoal, existem alguns sais que são muito solúveis e alguns sais que são pouco solúveis. Por exemplo, o sulfato de bário é um sal pouco solúvel. Quando um sal é muito solúvel, por exemplo, o NaCl, significa que ele libera totalmente o Na+ e o Cl-. Ele vai nesse sentido e pronto, né? Ele se dissocia totalmente e vai só nesse sentido. Agora, existem alguns sais que não se dissociam totalmente, significa dizer que ele vai forma os íons, bário e sulfato, porém, ao mesmo tempo está voltando e formando sulfato de bário. Não fica somente os íons livres em solução. Então, esses sais pouco solúveis, eles estão numa situação de equilíbrio, porque o NaCl, a partir do momento que ele forma o Na+ e o Cl-, ele não volta a formar NaCl. E o sulfato de bário não, ele volta e fica lá no becker uma quantidade ainda que ficou insolúvel, tá? Que é o sulfato de bário. Então, nós temos uma situação de equilíbrio para os sais pouco solúveis. Então, os sais que são pouco solúveis, o que acontece? Todos os sais, eles vão se dissolver, por exemplo, em água, até atingirem o seu coeficiente de solubilidade. E aí, eles estão numa solução chamada de saturada. Qualquer adição extra de sólido ali vai fazer com que se deposite corpo de fundo. E esse sal sólido, ele está em equilíbrio com os seus íons que vão sendo formados, né? Ao mesmo tempo que eu tenho íons sendo formados, esses íons voltam e formam o sal que não está solubilizado, né? Volta a formar corpo de fundo.
Quando a velocidade de dissociação se iguala à velocidade de precipitação, nós temos o equilíbrio de solubilidade chamado de KPS. Então, como essa reação de um sal pouco solúvel, ela está em equilíbrio, porque ela não forma simplesmente os produtos, então se ela é um equilíbrio, ela vai ter a sua constante de equilíbrio, que é expressa, né, através da nossa equação do equilíbrio, que é igual à multiplicação dos produtos dividido pelo reagente. Só que como o reagente é sólido, ele não entra na expressão da constante de equilíbrio. Todos os sais pouco solúveis, eles vão ter a sua constante o seu produto de solubilidade chamado de KPS. Valores altos de KPS indicam um sal bastante solúvel, porque significa que teve bastante formação, né? Neste sentido, um número grande aqui significa que tem bastante bário e sulfato, solubilizou muito. Agora, um valor baixo de KPS indica que é um sal bem pouco solúvel, certo? Essa expressão aqui é válida apenas para eletrólitos fracos, ou seja, para sais pouco solúveis, porque sais muito solúveis, como por exemplo NaCl, ele não está em equilíbrio, ele forma totalmente Na+ e Cl-. Então, apenas se um sal for pouco solúvel, né, se for um eletrólito fraco, é que a gente pode utilizar essa expressão. E aqui eu tenho alguns valores tabelados de KPS na temperatura de 25 graus Celsius, porque lembrem que as constantes de equilíbrio, elas têm os seus valores, né, tabelado, porém a gente tem que especificar em qual temperatura aquele experimento foi feito para demonstrar o seu K. Nesse caso, eu tenho vários sais pouco solúveis, então eu tenho o seu K, que a gente chama de KPS. Antes, quando era constante de ácido, a gente chamava de Ka. Quando era constante em termos de concentração, a gente chamava de Kc. Quando é constante de base, Kb. Quando é constante da água, é Kw. E agora, como a gente está falando de sais pouco solúveis, a gente tem o KPS. Vamos falar então agora da titulometria de precipitação. Como é que funciona a titulometria de precipitação? Mesma coisa que a titulação ácido-base, a gente vai ter um titulante, a gente vai ter o titulado aqui e a gente vai identificar o final da reação através da formação de um precipitado. Na titulação ácido-base, a gente identificava por mudança de cor. Então, a titulometria de precipitação, ela é baseada nas reações de compostos iônicos de solubilidade limitada, né? Eles não solubilizam totalmente, então eles formam precipitados. Existem poucos titulantes que são chamados de agentes precipitantes. O mais importante deles é o nitrato de prata, que serve para determinar haletos, ânions semelhantes a haletos, quetilcianatos, cianatos, etc. Por exemplo, quando eu tenho titulante AgNO3 e eu estou titulando o NaCl, o que acontece ali? Eu tenho AgNO3 mais o NaCl, conforme o nitrato de prata vai caindo aqui, eu vou tendo a reação do nitrato com o cloreto. O que acontece? A gente sabe, né, que é uma reação de dupla troca, o positivo desse vai com o negativo desse, eu formo AgCl mais NaNO3. Se eu for na minha tabela de solubilidade, eu vou ver que o cloreto de prata é um composto insolúvel, ou seja, ele fica sólido aqui. Se o produto fica sólido, à medida que eu vou formando cloreto de prata aqui dentro, vai formando um precipitado. E à medida que essa reação, que é uma estequiometria de 1 para U, for se completando, quando a reação terminar, eu vou ter totalmente a formação de um sólido ali, de um precipitado. Como a maioria dos titulantes são o nitrato de prata, esses métodos são chamados de métodos argentométricos. Como que a gente vai, para que a gente utiliza isso no dia a dia? Geralmente, eu tô usando aqui como exemplo o cloreto de sódio, né? Mas eu poderia pegar uma amostra de solo e titular e tentar determinar os íons cloreto que estão presentes ali naquela amostra de solo. O AgNO3, quando entrar em contato com o Cl, ele vai formar o AgCl. O fundamento é o mesmo. Ou determinação de concentração de haletos quaisquer em amostras de água. Então, eu coloco. O que eu tenho ali? Eu tenho uma titulação, certo? Que está acontecendo, por exemplo, aqui com o AgNO3 e o NaCl. A partir do momento que a reação terminou, formou o precipitado, e isso indica que nós atingimos o ponto de equivalência. Então, nós podemos calcular as concentrações de Ag+ e Cl-. Porque, veja bem,
Nós temos ali, na nossa reação, o AgNO3, como acabei de mostrar, reagindo com o NaCl, que forma AgCl, que é sólido, que é o nosso produto de interesse, mais o NaNO3. O nosso produto de interesse é o cloreto de prata, porque ele que é o composto insolúvel, ele que vai me mostrar o final da reação ali. Só que o cloreto de prata, ele é um sal pouco solúvel, então ele está em equilíbrio. Ele forma Ag+, mais Cl-, ao mesmo tempo que volta a formar AgCl. Ele está em equilíbrio. A reação que está acontecendo ali de interesse é a somatória da prata com o cloreto, formando AgCl. Então, nós podemos determinar essas concentrações aqui no ponto de equivalência. Como as concentrações de Ag+, e de Cl- são muito pequenininhas, são números muito pequenininhas, normalmente nós trabalhamos com o seu logaritmo, através das fórmulas. P de Ag+, é menos log da concentração do Ag+, e o PCl-, que é o menos log da concentração do Cl-. Mesma coisa que a gente tinha lá para o pH e para o POH. Né, que eu queria determinar a concentração de hidrogênio e hidroxila, aqui eu quero determinar a concentração de prata e cloreto, eu vou utilizar o logaritmo para deixar um número mais fácil para eu trabalhar. Com esses dados, então, fica fácil de eu construir uma curva de titulação de PAG, por exemplo, versus o volume de titulante. Então, vamos analisar o que acontece na titulação de uma forma prática. Vamos pegar um exemplo. Construa uma curva de titulação para uma titulometria de precipitação que ocorre entre o nitrato de prata 0,1 mol por litro e 50 ml de cloreto de sódio 0,1 mol por litro. Calcule a concentração de Ag+, e o pH após a adição de 25, 50 e 75 ml de titulante. O KPS do produto da reação é 1,56 vezes 10 a menos 10. Então, nós precisamos primeiro saber aonde é o ponto de equivalência. Nós sabemos que o ponto de equivalência é onde o número de mols de nitrato é igual ao número de mols de cloreto. Lembrando, o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma titulação, nesta titulação eu tenho como titulante o AgNO3 e aqui como titulado eu tenho o NaCl, certo? Então está acontecendo esta reação aqui, que é uma reação de estequiometria 1:1. Certo? Então, esse nitrato de prata que tem uma concentração de 0,1 mol por litro, esse NaCl também uma concentração de 0,1 mol por litro e eu tenho 50 ml aqui. Nós sabemos que o ponto de equivalência vai acontecer quando aqui dentro deste Erlenmeyer eu tiver a mesma quantidade de NaCl e AgNO3, ou seja, quando o número de mols de AgNO3 for igual ao número de mols de NaCl. A reação que acontece ali à medida que eu vou gotejando NaCl no AgNO3, aliás, AgNO3 no NaCl, é essa daqui, forma cloreto de prata. Como o número de mols, né, como nós temos uma estequiometria de 1:1, basta eu aplicar a fórmula do M vezes V. A concentração vezes o volume de prata vai ter que ser, então, igual, no ponto de equivalência, a concentração versus o volume vezes o volume de cloreto. Substituindo os valores ali, a única coisa que eu não tenho é o volume de prata, que vai ser adicionado aqui, ou seja, de nitrato de prata, porque a concentração dele eu tenho, o volume eu não tenho, a concentração do cloreto que vem do NaCl é 0,1, o volume é 50 ml, então eu tenho tudo menos o volume do nitrato de prata. Fazendo a continha, com a adição de 50 ml de AgNO3, não é NaNO3, é AgNO3, nós teremos então o ponto de equivalência. Bem, o exercício está pedindo para a gente fazer os cálculos em 3 pontos, com a adição de 25 ml de AgNO3, e eu sei que com 25 ml está antes do ponto de equivalência, com a adição de 50 ml de AgNO3, isso é exatamente no ponto de equivalência, eu acabei de ver ali, né, eu acabei de calcular que com a adição de 50 ml eu atinjo o ponto de equivalência, ou seja, qualquer volume antes disso é antes do ponto de equivalência. E com a adição de 75 ml de nitrato de prata, aí já estamos após o ponto de equivalência. Para a construção da nossa curva, além daqueles pontos, nós precisamos saber também o ponto antes de iniciar a titulação, ou seja, antes da adição de qualquer quantidade de nitrato de prata. Antes da adição de qualquer quantidade de nitrato de prata, eu tinha somente NaCl aqui no Erlenmeyer. Então,
eu não tinha nada de Ag+, aqui eu tinha só NaCl. Como nós só temos NaCl, nós sabemos que todo cloreto vem do NaCl, né? Porque o NaCl, ele é um sal muito solúvel, ele se dissocia em Na+ e Cl-. Então, se eu tenho 0,1 mol aqui, eu vou ter 0,1 mol de Na+ e 0,1 mol do Cl-. Para mim, interessa saber, antes do início da titulação, a quantidade de cloreto, porque é ele que vai formar o cloreto de prata, que é insolúvel. O Na não interessa para mim. Mas eu quero saber a concentração do cloreto e eu tenho como saber a concentração do cloreto, porque no início eu só tinha o NaCl e eu sei que a concentração dele é 0,1 molar. Então, para saber a quantidade do cloreto, eu posso aplicar direto o PCl. PCl é menos log do Cl menos. PCl, então, vai ser menos log da concentração do Cl. A concentração do Cl é a mesma concentração do NaCl, que é 0,1. Então, eu vou ter um PCl de 1. Como que eu faço para calcular o P do Ag? Afinal de contas, eu vou construir um gráfico de P de Ag versus volume de AgNO3. PAg, mesma coisa, menos log de Ag. Só que veja bem, eu estou olhando aonde? Eu estou olhando no Erlenmeyer, e no Erlenmeyer eu não adicionei nada ainda de AgNO3. Então, não tem nenhuma prata aqui dentro. Então, o P de Ag vai ser igual a menos log de 0, porque a concentração da prata é 0. Só que não existe como determinar logaritmo de 0, então o P de Ag é indeterminado. E é por conta disso que quando eu fizer o gráfico, esse gráfico nunca vai começar no 0, porque eu não tenho PAg, eu não começo no 0, eu vou começar lá na frente quando eu tenha já alguma quantidade de prata adicionada. Então, nós temos ali apenas o PCl, caso eu queira construir uma curva de PCl versus quantidade de AgNO3 adicionada. Vamos falar então do primeiro ponto que o exercício solicita, que é a adição de 25 ml de nitrato de prata, ou seja, antes do ponto de equivalência. Antes do ponto de equivalência, né, eu tenho NaCl lá no Erlenmeyer, NaCl, eu tenho muito NaCl e AgNO3 eu tenho só um pouquinho gotejado ali, então eu ainda vou ter um excesso de NaCl, porque não atingiu o ponto de equivalência, não foi totalmente consumido esse NaCl. Então, eu tenho uma quantidade de cloreto lá em excesso. A reação, né, que acontece ali é AgNO3 mais NaCl, formando AgCl mais NaNO3. O produto que me interessa é o AgCl. Então, à medida que eu vou reagindo aqui, eu vou formando este produto, certo? Eu tenho ainda uma quantidade em excesso de NaCl, porque eu estou colocando uma quantidade menor de AgNO3, e eu tenho AgCl sendo formado. Então, da onde que vem todo o cloreto? O cloreto vem do cloreto que está em excesso, aqui do NaCl, que ainda não reagiu, mais o cloreto que está presente sendo formado ali na forma de AgCl. Este AgCl, a gente sabe que por ser um sal, se transforma em Ag+, né, se dissocia em Ag+, e Cl-. Porém, esta quantidade é muito pequena, porque ele é um equilíbrio, tem um KPS muito pequeno. Então, a reação que está ocorrendo ali, é essa reação que eu mostrei para vocês ali. Eu tenho o AgCl, né, que está em equilíbrio, se dissocia bem pouco. Como essa dissociação acontece pouco, porque ele é um sal pouco solúvel, nós dizemos que ele está em equilíbrio, e como ele é equilíbrio, ele tem a sua constante de equilíbrio, que fica nesse formato aqui, porque o AgCl não pode entrar porque é sólido. Então, voltando lá, nós tínhamos a concentração de Cl que vinha da quantidade que estava em excesso, que não tinha reagindo, mais a quantidade de cloreto solúvel que vem da dissolução do sal que está sendo formado. Agora, como o KPS do AgCl é muito baixo, né, ele tem uma baixíssima solubilidade, a gente diz que praticamente não forma cloreto aqui, né? Ele não solubiliza. Então, nós desconsideramos essa parte que vem da solubilização. Consequentemente, a concentração de cloreto vai ser igual apenas à concentração do cloreto em excesso. Então, vamos calcular quanto que nós temos
de cloreto em excesso, que é isso que nos importa, nós acabamos de ver. Então, a quantidade de cloreto, nós vimos ali que vai ser igual à quantidade de cloreto em excesso. Nós tínhamos lá uma quantidade, né, de matéria de NaCl, nesses 50 ml era 1 mol por litro, e nós temos o nitrato de prata 0,1 mol por litro. Quanto que eu estou colocando de 25 ml de nitrato de prata? O número de mols é a quantidade de matéria vezes volume. O M eu já sei que vale 0,1 e o volume que eu estou adicionando em litros é 25 ml, 0,025 litros. Isso aqui me dá uma quantidade de matéria de nitrato de prata que está sendo adicionado de 0,0025 mol. Eu estou pegando, eu descobri agora quanto eu estou adicionando de nitrato de prata, mas eu não quero saber o quanto eu estou adicionando de nitrato de prata, eu quero saber a concentração de cloreto aqui. Para saber a concentração de cloreto ali, eu tenho que utilizar a estequiometria da reação. Eu sei que 1 mol de nitrato reage com 1 mol de cloreto de sódio, formando 1 mol de cloreto de prata, porque a estequiometria é 1 para 1, né? Então, 1 mol de nitrato de prata reage com 1 mol de ácido clorídrico. Se eu estou adicionando aqui 0,025 mol, eu vou reagir com quanto da HCl? Vou reagir com 0,0025 mol de ácido clorídrico. Então, eu tenho aqui dentro 0,0025 mol de ácido clorídrico reagindo. Por que é que eu fiz esse cálculo? Porque eu quero saber a quantidade de cloreto que está em excesso, né? A concentração de cloreto é igual à concentração de cloreto que está em excesso. A quantidade de cloreto em excesso é o quanto eu tinha aqui, né? E quanto que eu tinha? N igual a mV. Então, o N aqui vai ser igual a 0,005 mol. Então, eu tinha 0,005 mol, mais 0,0025 reagiu. Então, a quantidade de cloreto em excesso é aquele 0,005 que tinha, menos essa quantidade que reagiu, e reagiu porque eu adicionei a GNO3, eu tenho, então, 0,0025 mol de ácido clorídrico que sobra. Beleza, essa é a quantidade de ácido clorídrico, ou seja, de cloreto, que sobra. Porém, eu quero saber a concentração de cloreto, e a concentração é N sobre V. E esse V é o V total, é o volume que eu tenho aqui dentro. No início, eu tinha 50 ml, mas eu estou adicionando mais 25. Então, eu tenho um volume total de 75. A concentração, ela mudou, porque mudou o volume. Então, a concentração de cloreto vai ser igual ao N, que eu acabei de calcular, dividido pelo volume em litros, 0,075. Isso aqui me dá um valor de concentração de cloreto de 0,033 mol por litro. Ok, só que eu não quero a concentração, né? Eu quero o PCl. O PCl é menos log de Cl, da concentração. PCl é menos log do 0,033. E isso vai me dar um PCl de 1,48. Isso seria útil se eu estivesse fazendo um gráfico de PCl versus volume, mas eu estou fazendo um gráfico de PAG. Então, eu preciso da concentração de AG, o PAG. Se eu quero falar do AG, da prata, a única quantidade de prata que eu tenho aqui dentro é a quantidade de prata que está sendo formada no AgCl, né? Quando ela cai, é que ela forma AgCl. Cloreto de prata está em equilíbrio com os seus íons, Ag+, e Cl-. Então, o KPS aqui nesse caso, pode ser usado porque o AgCl é um sal pouco solúvel que está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, posso utilizar a sua constante de equilíbrio. A sua constante de equilíbrio, então, ela é tabelada, tem um valor de 1,56 vezes 10 a menos 10, substituindo isso daqui na fórmula, né? Eu tenho, então, a concentração ali do cloreto, eu tenho o KPS, falta só a concentração da prata. E isso aqui vai me dar um valor de concentração de prata de 4,68 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Não me interessa a concentração, mas sim o PAG, que é menos log de AG. Então, o PAG vai ser o menos log desta concentração encontrada aqui, né? E isso aqui vai me dar um valor de 8,33. Então, eu tenho um PAG de 8,33. Isso aqui era o cálculo para antes do ponto de equivalência, para 25 ml de nitrato de prata adicionados.
Vamos ver agora o que acontece no ponto de equivalência, ou seja, com a adição de 50 ml de titulante. Eu sei que no ponto de equivalência, o número de mols de prata que eu tinha no titulante vai ser igual ao número de mols de cloreto. Ou seja, eu posso dizer que as concentrações de prata e cloreto são iguais no ponto de equivalência. Se elas são iguais no ponto de equivalência, eu sei que eu formei a HCl totalmente. E o HCl eu já sei que está em equilíbrio com os seus íons de Ag+, e Cl-. Se no ponto de equivalência eu tenho totalmente formado a HCl, eu tenho totalmente a reação do equilíbrio. Então, eu posso utilizar a sua expressão da constante de equilíbrio, que é o KPS igual a concentração de Ag+, multiplicado pela concentração do cloreto. Como as concentrações são iguais de Ag e de Cl no equilíbrio, eu posso dizer que é igual a prata ao quadrado, ou o cloreto ao quadrado. Então, o KPS é igual a concentração de prata ao quadrado. A concentração de prata ao quadrado, então eu pego o valor do KPS, que é tabelado e vale 1,56 vezes 10 a menos 10, e coloco na raiz. Eu vou encontrar então a concentração de prata, que vale 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro. De posse desta concentração, eu consigo encontrar o seu logaritmo, né, o seu PAG, que vai me dar lá um valor de 4,9, que no ponto de equivalência vai ser igual ao PCl. Vamos ver agora o que acontece após o ponto de equivalência. A gente já tinha calculado lá no começo que 50 ml de titulante eram necessários para atingir o ponto de equivalência. Ou seja, se eu adicionei 75, eu passei do ponto de equivalência. Novamente, eu tenho nitrato de prata. Qual é a quantidade que eu estou colocando ali de nitrato de prata? A quantidade é igual a MV. M é 0,1 e o volume agora é 75 ml, 0,075 litros. Isso aqui me dá um valor de 0,0075 mols de nitrato de prata adicionados. Por que é que eu estou fazendo esse cálculo? Porque eu preciso saber o quanto que eu tenho, o que eu tenho ali no meu Erlenmeyer e o quanto que eu tenho. Quando passa o ponto de equivalência, todo NaCl foi consumido já. Acabou o NaCl. Então, qualquer coisa que eu goteje a mais aqui de nitrato de prata vai ficar em excesso. Então, agora, a prata que for colocada aqui está em excesso, porque todo o cloreto já foi consumido. Lembra que a quantidade de prata que eu tenho aqui agora, né? Agora o P vai ser determinado pela quantidade de prata, né? A quantidade de prata que eu tenho ali é a quantidade de prata que vai estar em excesso aqui, que eu estou gotejando a mais, mais a quantidade de prata que foi formada, né, de AgCl, porque eu gotejei aqui e formei AgCl. Esse Ag que eu vou ter lá é o Ag que está na forma de AgCl, de cloreto de prata. E o cloreto de prata, a gente sabe que é um sal pouco solúvel, está formando pouquíssimo Ag+, e Cl-. A quantidade de prata em excesso é a quantidade que foi adicionada menos a quantidade de prata que reagiu. Então, a quantidade de prata em excesso vai ser a quantidade de prata que foi colocado 0,075 mol, menos a quantidade que tinha no início de cloreto ali, né, de sódio, que eu tinha 0,05 mol. Isso aqui vai me dar um valor de 0,0025 mol de prata que sobra, ok? Então, agora eu achei a quantidade de prata em excesso, eu preciso achar a concentração. A concentração é o número de mols por volume, volume total. Então, se eu tinha 50 ml aqui, eu fui lá e adicionei agora 75 ml de nitrato de prata, eu tenho 125 ml. Número de mols, acabei de calcular, de prata, dividido pelo volume, que é o volume total. Isso aqui me dá o valor de 0,02 mol por litro, a concentração de prata. Tendo a concentração de prata, essa prata aqui que eu calculei é a prata em excesso, eu quero saber para calcular o P, o total de prata, né, o Ag+ total, eu preciso saber também a quantidade de prata solúvel. A quantidade de prata que está solúvel, ela está solúvel a partir do AgCl formado. Acabei de mostrar que o AgCl, ele forma Ag+ mais Cl-, né? Esse aqui é o AgCl formado lá dentro do Erlenmeyer. Essa prata que está aqui é a prata que vem
da solubilidade desse sal. Como a solubilidade desse sal é muito baixa, eu posso desconsiderar esse valor aqui, nem utilizar o KPS, né? Então, a quantidade de Ag+ vai ser igual à quantidade de Ag+ do excesso somente, porque essa quantidade aqui é muito pequenininha, não influencia em nada na concentração. Agora, como eu tenho a concentração já da prata mais em excesso, eu posso calcular o seu PAG. É menos log de Ag, que vai dar um P de 1,70. E aqui eu tenho alguns valores, então, da adição de titulante por PAG, por PCl, com 10 ml daria 8,62, PCl daria 1,18 e assim por diante, tá? Eu tenho esses valores podem ser plotados e formar um gráfico. O gráfico resultante, se for de PAG versus volume de titulante, vai ser um gráfico com este formato aqui. Lembrem que eu expliquei que ele não começa no zero, como acontecia com as reações de titulação, porque não existe como tirar logaritmo de zero, né? Essa inflexão aqui, né, este ponto aqui do meio, ele me indica o ponto de equivalência, que é quando a reação termina, certo? Então, eu posso utilizar esse gráfico aqui para tirar informações muito importantes que eu quero de uma titulação. Aqui eu tenho um exemplo do gráfico, caso ele fosse feito em termos de PCl, tá? PCl versus volume de titulante. Querem ver? Aqui tem um gráfico melhor, ó. Então, esse vermelho aqui é P de Ag, né, versus volume de titulante, e se fosse PCl seria o contrário, o gráfico seria o inverso. Por quê? Porque eu começo, né, com uma baixa quantidade ali de íons Cl e vou aumentando no decorrer do tempo, né? E aqui é o contrário com o PAG. Essas curvas, geralmente, elas têm esse formato aqui, dependendo do que eu quero analisar, PAG ou PCl, né? Mas esses gráficos, né, essas titulações, elas podem nem sempre ser iguais. Vejam aqui que eu tenho dois gráficos de titulação. Quanto maior for a distância aqui, nesse ponto, maior for essa reta, quando acontece essa reta é porque precipitou, eu consigo visualizar bem o ponto de equivalência, consigo visualizar bem o final da reação. Mas existem algumas reações, né, de titulação, algumas precipitações de titulação, que essa distância, essa virada brusca aqui, ela é pequena. Vejam aqui na linha azul. E aí eu não consigo visualizar bem o ponto de equivalência, fica difícil de fazer uma titulação. E o que é que influencia nesse formato das curvas? Uma das coisas que influencia é a concentração dos reagentes. Na linha preta, eu tenho uma titulação de 50 ml de NaCl com nitrato de prata, a concentração do NaCl é 0,05 mol por litro e do nitrato de prata é 0,1. Já a linha azul clara, a concentração do cloreto de sódio ali é 0,05 mol por litro e do nitrato de prata 0,1. Então, aqui na linha B, na linha mais clara, eu estou utilizando uma solução muito diluída, né? E essa diluição, essa baixa concentração, afeta ali na visualização do ponto de viragem. Outro fator que influencia é o KPS. Então, quanto menor o KPS, significa que eu formo mais composto insolúvel. E se forma mais composto insolúvel, é mais fácil de visualizar no ponto de equivalência o final da reação. Então, se o KPS for pequeno, eu tenho uma inflexão grande da curva. Olha aqui, ó, eu tenho várias substâncias aqui, vários íons, com vários KPS. Olha esse KPS aqui, que é um KPS que está na menos 17. Ele é um KPS bem pequenininho, significa que ele é bem pouco solúvel. Olha o tamanho aqui da inflexão da curva, bem grandona, eu consigo visualizar bem o final da reação. Agora, pega esse outro aqui, que é um KPS alto, ele está só na 10 a menos 5. Significa que ele é mais solúvel, e se ele é mais solúvel, não vai formar tanto precipitado. E aí, olha aqui, ó, nem consigo ver a mudança para a formação de precipitado, né? A inflexão da curva é baixa. Então, fica difícil. Então, são dois fatores que afetam aí a titulação. Existem algumas formas de determinar esse ponto final. O método potenciométrico, que é uma medida de potencial num eletrodo de prata e um eletrodo de referência, certo? Tem o método amperométrico, que mede a medida da corrente gerada na solução, e tem os métodos químicos,
E o ponto final será determinado por uma variação de cor ou aparecimento ou desaparecimento de uma turbidez na solução titulada. O que nós estávamos falando são os métodos químicos, ok? Existem 3 métodos importantes. Quando eu tenho a formação de um precipitado colorido, a gente chama esse método de Moore. Quando a gente tem a formação de um composto colorido solúvel, é o método de Vollard. E quando a gente tem o uso de indicadores de adsorção, a gente tem o método chamado de método de Fajans. Nós não vamos nos aprofundar nesses métodos aqui. O meu objetivo nessa aula foi mostrar a titulometria de precipitação nos seus aspectos mais básicos, tá bem? Porque nós não temos tempo de nos aprofundar nesses 3 métodos aqui, mas é importante que vocês saibam que eles existem, tá? Espero que tenha dado para compreender, pessoal. Dúvidas, voltem e o vídeo várias vezes. Não é um conteúdo assim tão fácil que precisa realmente de olhar várias vezes e tentar refazer o exercício proposto. Então, a minha proposta para vocês é essa. Peguem o exercício que eu coloquei aqui e tentem refazer ele sozinho, tá bom? Um abraço, pessoal. Se cuidem!